Ter depressão é pecado? O bom pastor está comigo. Esta é a lição número 4 da classe de jovens. Texto principal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 1 e 4. Resumo da lição. O Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que o Senhor é o nosso pastor. Se Ele é o nosso pastor, Ele só é pastor de quem Ele é Senhor. Então, antes disso ou daquilo, nós compreendemos que Deus ele é o nosso Senhor. Ele sendo o nosso Senhor, é Ele quem manda, é Ele quem nos dá a ordem, nós obedecemos. E sim, Ele é o nosso pastor. Introdução. Nesta lição estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse salmo como pastor e o anfitrião do salmista. E o salmista aqui tinha uma boa ideia sobre a questão de pastor e anfitrião. Ele tinha uma noção muito boa desse negócio. Em primeiro lugar, ou melhor, em segundo lugar, nós devemos ter um outro ponto também que é crucial. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque parece estar faltando algo aqui. Porque é assim que está no original. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O que não me faltará? O Senhor. Porque muitas vezes nós usamos esse texto para dizer que o salvo na pessoa de Cristo não padecerá necessidade. Sim, ele padecerá necessidade. Há situações de cristãos piedosos, salvos na pessoa de Cristo, que passam necessidades. Portanto, o texto ele fala exatamente sobre o Senhor, porque é importante que, ainda que a pessoa não tenha o seu alimento, mas ainda assim tenha a sua confiança no Senhor, que o Senhor é o seu pastor, por isso nada vai faltar no sentido de necessidade espiritual. Até porque a Bíblia nos relata de uma pessoa que padecia necessidade e partiu para a eternidade e foi consolado, diferente do outro que tinha muitas riquezas, mas partiu para a eternidade e foi não para o seio de Abraão, foi para um lugar de tormento. Então, Abacuque 3,17 também diz que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, ou seja, ainda que falte o alimento, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu passe necessidade, eu exultarei no Deus da minha salvação. Isso é muito bom deixar isso bem claro, porque algumas pessoas ainda vão dizer que o salmista disse, Davi disse que nunca vi a descendência mendigar o pão. Isso foi ele, foi Davi. Davi nunca viu, não quer dizer que você nunca verá. Então, isso é muito importante deixar isso claro, para que assim não venha crescer no meio cristão essa ideia errada de que o cristão não passa necessidade. Sim, o cristão passa e passa muita necessidade. Panorama do Salmo 23. Confiança em Deus. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o Salmo, a confiança em Deus. Por isso, muitos cristãos que passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão encontram no Salmo 23 todo consolo e descanso para a alma. Ter depressão é pecado? Não, ter depressão não é pecado. E o que é depressão? Depressão é uma tristeza. Tá aí, por que existe tristeza e existe depressão? Em rápidas palavras, a tristeza é algo que você sente e você sabe por que você está triste. Por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim e você está triste por aquilo que aconteceu de ruim. Então você está triste. O que é depressão? Depressão é quando alguém está triste, mas não sabe a razão. Não sabe por quê. É somente uma tristeza profunda que ele tem. E por que ter depressão não é pecado? Vemos, por exemplo, casos como Elias, por exemplo, teve depressão, Jonas teve depressão, o apóstolo Paulo teve depressão, Ana teve depressão. A questão é, o que diferencia a depressão é a conclusão. Vou te falar melhor. Quando uma pessoa tem depressão, um cristão, deixa aqui claro, quando um cristão está em depressão por alguma razão,
por alguma razão. Ele, claro, ele não sabe a razão, né? Depois que está em depressão, senão seria tristeza, né? Isso não é pecado. Isso são coisas da vida, são situações da vida. Agora, isso não pode crescer para o pior. Né? A pessoa tirar a sua própria vida, por exemplo, né? Cometer um suicídio. Aí o que acontece? Aí o suicídio é pecado. É um pecado para a morte. Quem comete suicídio perde a salvação, seja ele quem for. Se cometer suicídio, perde a salvação. Então a depressão, ela é aquilo que antecede ao suicídio. Portanto, ter depressão não é pecado. Pecado é ceder à depressão, ou seja, ir lá pelas vias de fato e tirar a sua vida. Isso sim é pecado para a morte. Então o Salmo 23, ele nos traz justamente esse consolo da depressão. Ele nos mostra que o Senhor, nós precisamos ter confiança no Senhor, porque Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Salmos 46 diz que o Senhor é socorro sempre presente na hora da angústia. Então, como a pessoa está aqui com ansiedade, estresse, angústia e depressão, o Senhor é um socorro sempre presente na hora da angústia, né? Do estresse, da ansiedade, né? Muito cristão também anda ansioso, né? O que também, como diz 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Mas a ansiedade, ela é humana. Por exemplo, te dar um exemplo de ansiedade boa. A Bíblia diz que aquele que anseia pelo episcopado, boa obra deseja. Ou seja, se for trazer para nós, aquele que deseja ser pastor, boa obra deseja. Então, está ansiando. Lembra que o salmista disse, foi mesmo Davi que disse, né? A minha alma anseia por ti, ou seja, a minha alma tem ansiedade por ti, ó Deus. Então, a ansiedade, ela é coisa humana. Agora, tem outra parte da ansiedade. Também tem outra ansiedade boa, que é principalmente para as meninas, né? Na época do casamento. Quando está chegando próximo do casamento, elas ficam ansiosas. É uma ansiedade extremamente normal, é natural. Agora, a ansiedade, nós precisamos separar essa situação da ansiedade, porque a pessoa estando com ansiedade não vai mudar absolutamente nada no resultado. Não é porque você está, por exemplo, ansioso ou ansiosa, principalmente ansiosa, né, os meninos, né, pelo casamento, isso não vai fazer o seu casamento chegar mais rápido. A ansiedade não muda nada no resultado, absolutamente nada. Então nós precisamos ter confiança em Deus, como no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, para deixar a ansiedade de lado e vencer essa ansiedade, porque a ansiedade na verdade não mudará nada. Nós não conseguimos fazer nem mesmo um cabelo branco, um cabelo nosso ficar branco, por exemplo. Então, o Salmo 23 ele nos dá esta segurança no Senhor. A estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. A imagem do pastor no Salmo revela as atividades de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele as alimenta e as satisfaz, guia e orienta, recupera quando machucadas, as protege diante do perigo, não as deixa sozinhas, cuida dando-lhes conforto. Eu estava conversando com uma irmã essa semana e ela me falou uma coisa assim que eu fiquei perplexo e tive que dar razão para ela. Que ela disse, não, hoje em dia o mundo está diferente, até a igreja hoje está diferente. Hoje é a ovelha que tem que procurar o pastor, não é mais o pastor que procura a ovelha. Eu falei, é verdade, infelizmente. Por quê? Porque hoje temos a dinâmica de que as ovelhas que têm que correr lá para o gabinete do pastor, as ovelhas que têm que ir na casa do pastor para ter uma orientação, o que não é por aí não. É o pastor que busca a ovelha e não a ovelha que busca o pastor. É claro que em alguns casos específicos não há nenhum problema a ovelha se desprender da sua casa, ir lá na casa do seu pastor, conversar com ele no gabinete, lá na igreja, e procurar uma orientação, não há nenhum problema. A questão o ponto aqui é, hoje, os pastores, de modo geral, eles ficam nas suas igrejas, em suas casas, esperando as ovelhas virem. Eles não vão mais atrás de ninguém, absolutamente ninguém. Então, o pastor, ele precisa ter essa postura, né? É ele que alimenta e satisfaz a ovelha. Como é que o pastor alimenta e satisfaz a ovelha? Com a palavra do Senhor. Ele vai instruindo na palavra e vai orientando e guiando e satisfazendo a fome, né, da ovelha. Ele guia, né, e orienta, ele mostra o caminho para a ovelha. E aqui a questão da orientação, existe uma outra questão importante. Orientar não é decidir, aconselhar não é decidir. Eu vou te dar um exemplo simples, bem prático. Imagina, por exemplo, que você
quer ir você vai para uma festa e você está em dúvida em qual modelo você vai, o modelo A ou o modelo B. Aí você pergunta para uma pessoa assim, com qual dos modelos eu vou para a festa? Aí a pessoa fala para você assim, vai com o modelo A. Na verdade, ela não está te orientando, ela está decidindo por você. O que ela tem que fazer se você for com A, acontece isso, né? Você vai combinar com a festa, por exemplo. Se você for com o modelo B, você não vai combinar com a festa, mas tem mais a ver com você. Aí deixa que a pessoa decide com qual dos dois ela vai. Então, orientar é mostrar os caminhos, as orientações, para qual lado você pode ir, quais são as opções que você tem de caminhar. Agora, a decisão, quem toma é a pessoa. É a pessoa que pergunta que toma a decisão. Quem pergunta recebe a orientação, ou seja, as opções. Vou te dar um outro exemplo bom. Você está em dúvida entre comer uma pizza de mussarela e uma de 4 queijos. Aí você pergunta para alguém, qual das duas eu como? Aí a pessoa vai lá e fala, essa aqui faz isso e aquela lá faz aquilo. Tem a de 4 queijos, são 4 queijos, né? São 4 sabores, não é só. Algo dessa natureza. Então a pessoa, mas eu gosto muito de calabresa, por exemplo. Então vou pela calabresa. É tipo isso. Então nós precisamos ter cuidado que orientar não é decidir. Orientar é mostrar as opções. Recupera quando machucadas. Quantas ovelhas andam machucadas aí porque o pastor não tem cuidado, né? Então o pastor, uma das coisas que o pastor faz é justamente isso. É cuidar das feridas, né? Das coisas que acontecem, das feridas principalmente emocionais, né? Do coração, da alma. O pastor ele vai cuidar desse negócio. Eu estou dizendo assim porque aqui é ovelha e pastor aqui é no sentido de pastor de igreja e ovelha de igreja, não do animal em si, né? As protege do perigo. O pastor, quando vê a ovelha indo por um caminho que não é um caminho bom, principalmente para os jovens, né? Os jovens só Jesus na causa, né? O que o pastor faz? Ele chama a jovem à parte, olha, você está indo por esse caminho, não vai por esse caminho não, porque esse caminho é errado, você vai ter dificuldades porque aqui tem muito perigo, inclusive perigo de morte. Então, o que o pastor está fazendo? Ele está protegendo do perigo. O pastor também não deixa a ovelha sozinha. Quantas ovelhas hoje estão na solidão, né? Sofrendo tristeza? Há até uma síndrome que chamam, né? Síndrome do ninho vazio. É quando uma pessoa está muito triste porque não tem ninguém dentro do seu lar mais, não tem uma companhia para conversar, não tem mais ninguém. Então o pastor ele vai justamente preencher este vazio. Ele vai fazer companhia a esta ovelha. Então essa ovelha já não vai mais se sentir sozinha, agora ela tem a visita do pastor, o pastor agora está indo no lar da ovelha, está conversando, está orientando, está dando alimento, está guiando. Então essa pessoa, essa ovelha, né, vai se sentir valorizada, vai se sentir amada pelo seu pastor. Ele cuida. Então aqui já dá um parecer, né? Cuidar em todos os aspectos, dando-lhes o conforto necessário. Até porque quem não gosta de conforto, né? Todo mundo precisa de conforto. Agora, existe um outro ponto também. O conforto não pode nos deixar na zona de conforto, né? Nós devemos também nos confrontar para sairmos da nossa zona de conforto, para que nós venhamos também crescer. Mas aqui no quesito, aqui na questão específica, aqui é mais a ideia de dar conforto, uma segurança, né? A pessoa ficar confortável onde ela está, né? Porque por alguma razão pode estar numa situação machucada, por exemplo, então o pastor vai lá e cuida daquela ovelha para tirar aquele desconforto da pessoa, né? A estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los. Quantas pessoas hoje não querem prejudicar o povo de Deus? Aí aqui o Senhor ele prepara uma mesa. Por quê? Porque ele é um anfitrião, então ele vai agora honrar aquelas pessoas que estão com ele, né? Pessoas que trabalharam para ele, vamos assim dizer. Então o Senhor ele vai fazer o quê? Vai dar uma honra, né? Até porque hoje dar um banquete não é tarefa para qualquer um, não. Hoje está difícil.
Então o Senhor ele oferece um banquete para honrar aqueles que estão com o anfitrião, que no caso aqui é o Senhor. Né? O Senhor faz isso porque para honrar no sentido também de trabalho. Né? As pessoas que trabalharam durante tanto tempo, ouviram calúnias, difamações, pessoas que trabalharam para prejudicar essas pessoas, mas essas pessoas continuaram firmes no Senhor, crendo no Senhor, alcançaram a vitória e agora o Senhor vai honrar esta ovelha. A plena confiança em Deus, o Senhor como pastor. Neste salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Deus é o supremo pastor do seu povo e por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Mais uma vez, a necessidade aqui não é necessariamente do pão de cada dia, que é a necessidade espiritual. Alguém pode até mesmo, né, algum cristão pode até mesmo, e acontece muito, de cristão morrer de fome, por causa da necessidade. Países por aí, como a Venezuela, por exemplo, que está aí numa situação deplorável, uma situação terrível, horrenda, até mesmo execrável. A situação da Venezuela é algo terrível. E lá também tem muitos cristãos que estão padecendo necessidade por conta dessas situações. Então você vai dizer que essa pessoa não está padecendo necessidade porque o Senhor não é o pastor dela? Claro que o Senhor é o pastor dela. É uma pessoa piedosa, está salva na pessoa de Cristo, mas é uma situação de uma terra que está com uma grande fome, está passando uma grande necessidade, está passando uma grande fome. Então é muito bom deixar isso claro, que a confiança, que a nossa plena confiança em Deus como o Senhor, como nosso pastor, é que nada vai nos faltar no sentido espiritual. O Senhor Jesus, ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Então, de vida espiritual, nós seremos sempre fartos, ainda que nós venhamos morrer de fome física. É bom deixar isso bem claro, mais uma vez, para que não haja aí algumas pessoas que costumam pegar esse texto para falar sobre triunfalismo, por exemplo. Então Davi aqui ele usa a ideia de apacentar as ovelhas, até porque Davi era uma coisa que Davi sabia fazer muito bem. Então ele tem essa imagem perfeita de que Deus, né, o Senhor, é o seu pastor. E o que o pastor faz aqui, mais uma vez, a ideia de guiar, né, de satisfazer, de alimentar com a palavra, né, de cuidar, então de proteger. Então é isso aqui, o Senhor é nosso pastor nesse sentido. O Senhor que trata a alma. Esses dois versículos mostram como Deus preenche o interior do ser humano, deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas, remontam à ideia de quietude da alma. Por isso, no versículo 3, o salmista diz: refrigera a minha alma. Refrigerar a alma, né? Deixar a alma mais sem aquele calor do desespero, vamos assim dizer. Você está imaginando um calor, por exemplo, para as cidades do Rio de Janeiro, que só Jesus na causa, que faz um calor fora de série, passa dos 40 graus. Aí você entra num lugar com ar-condicionado, como é que você fica? Você fica tranquilo. Por quê? Porque o teu corpo está refrigerado. Essa é a mesma dinâmica para a alma. O Senhor ele refrigera a nossa alma, nos deixa tranquilo. Há alguma coisa muito interessante aqui também sobre a questão de deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas. Por que guiar as águas tranquilas? É muito curioso, porque a ovelha, aqui no sentido de animal, ela pode estar com muita sede, mas se você deixar ela perto de uma cachoeira muito barulhenta, ela não bebe água. Por quê? Porque ela se assusta com o barulho da água. A ovelha é um ser tão simples que até o barulho da água a assusta. Então ela precisa ir para onde? Para um lugar de águas tranquilas. Para quê? Para que ela possa vir assim saciar a sua sede. E quem é a água? Jesus é a água da vida, né? O Senhor está conosco. Ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele não quer dizer que não passamos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. Sim, mesmo você sendo uma pessoa salva na pessoa de Cristo, haverá momentos dolorosos, que você vai sentir uma profunda dor, até nessa questão específica, até mesmo de sentir uma depressão, né? Que a depressão, apesar que eu falei lá no início, é uma tristeza que você não sabe porquê, mas existem alguns casos que a tristeza é tão profunda, você sabe por que você está triste,
mas é tão profunda que você não, né? Que a pessoa pode ficar aí numa depressão. E mesmo se for o caso, você porventura está passando uma situação difícil de depressão, saiba que o Senhor está contigo, o Senhor é com você. Entretanto, você precisa fazer o quê? Procurar o Senhor como seu pastor, né? O Senhor, o seu pastor, ele não te faltará. Buscar o Senhor em oração, em jejum, né? Buscar a sua palavra, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que assim você seja saciado. Não venha aí acontecer o pior e você entendeu, não vou precisar repetir, né? Você não vai tirar a sua vida, né? Então, o que você faz? Você tem essa orientação do pastor, né, do Senhor, né, da sua palavra, e também eu vou te aconselhar que você vá a um psicólogo, que ele também vai te dar uma orientação mais profissional também. Não estou dizendo que o Senhor sozinho não vai fazer isso, claro que ele pode fazer, mas há situações que as pessoas hoje precisam de uma orientação. Se nós temos uma orientação de um psicólogo, então por que não? Então todo esforço, né, toda ajuda é válida para que a pessoa venha aí sair desse poço, né, esse poço que parece que não tem fim. Então, mesmo o Senhor estando conosco, o socorro sempre presente na hora da angústia, né, mesmo nós sendo salvos na pessoa de Cristo, nós também passaremos por situações muito dolorosas. Situações essas que muitas vezes você não tem nenhuma culpa de estar passando. Algumas foram provocadas, é verdade, algumas você não vigiou e está aí colhendo a consequência do pecado. Mas em alguns outros casos você não tem pecado, não tem situação, você não tem nenhuma culpa no cartório, como diz o povo aí fora, né? Você não tem responsabilidade naquilo, mas você passa por essa situação da mesma forma. Então, o caso é, o fato do Senhor estar conosco, né, o fato de do Senhor, nós podemos descansar no Senhor, isso não quer dizer que nós venhamos ter uma vida fácil, porque nós não teremos, como diz lá João 16, 33. Jesus falou que nós teríamos o quê? Nós teríamos aflições. Entretanto, o Senhor Jesus é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Então, é nessa paz que nós devemos ficar. A plena provisão de Deus, a importância dos adversários diante da provisão, ou melhor, a impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Nela, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem da demonstração pública que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos. Aqui é bem parecido com aquela dinâmica, né, que vamos falar aqui também sobre Esther, que é o caso aqui de Amã e Mardoqueu. Quantas pessoas honrar? Existe aqui uma questão sobre honra que até hoje eu não sei bem, mas para mim, quem recebe honra não é tão honrado. Na verdade, para mim, quem tem mais honra é quem dá a honra. Quem dá a honra, para mim, ele é mais honrado. Quando você recebe uma honra de alguém, isso é, claro, é honroso, né? E a Deus seja o louvor. E aqui, a provisão de Deus acaba deixando os adversários do Senhor completamente impotentes. Eles ficam sem reação, porque o Senhor dá provisão. Lembra lá do maná? O que é isso? Quantas situações vivendo no deserto e as pessoas, né, como diz lá em Neemias capítulo 4 também, né, quando Neemias foi lá reconstruir o muro, as pessoas foram contra ele, mas Neemias, juntamente com o Senhor, né, orientados por Deus, eles fizeram a reconstrução. Quando nós estamos numa situação difícil, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós deixamos o Senhor na nossa frente, honramos ao Senhor, o Senhor também, Ele nos honrará. Ele colocará um banquete lá na presença dos nossos adversários, para que os adversários vejam quem é o Senhor, o que o Senhor faz diante daquelas pessoas que estão com Ele, diante das pessoas que fazem a vontade dEle, né? Pessoas obedientes à sua palavra. Então o Senhor honra, né? E é por isso que muitas vezes você recebe bênçãos e não sabe por quê, porque você tem honrado ao Senhor. E quantas vezes as pessoas têm difamado a sua vida, né? Te caluniado, mas você se mantém firme na presença do Senhor e o Senhor continua te honrando, porque a Bíblia diz, né? Porque não negaste o meu nome. O que é isso? Apesar da gente ser fraco, a gente não nega o nome. O importante não é você ter força, o importante é você não negar o nome.
Bondade e misericórdia do Senhor. A cada dia experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Como o salmista tinha a convicção de que bondade e misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele, essa realidade também é a nossa até a volta do Senhor Jesus. Quando vemos a misericórdia e a bondade do Senhor, né, o que é misericórdia, né? O que é bondade? Bondade é o ato de ser bom. Sim, o Senhor Jesus, ele é bom. Deus é bom. Ele é bom para conosco. Ele nos dá as bênçãos, a alegria do Senhor é a vossa força. E misericórdia. Já falei aqui em algumas outras ocasiões. Misericórdia é quando você merece um castigo e você não recebe este castigo. Isso é misericórdia. Então o Senhor ele tem bondade e misericórdia para conosco. Nós merecemos um castigo, mas Deus não aplica. O que Deus aplica em nós é a bondade. Isso no caso seria a graça, né? Nós não merecemos a graça, né, o presente, mas Deus nos dá o presente a si mesmo. E isso virá até a volta do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos aqui na terra, padeceremos por situações difíceis, dolorosas, mas a misericórdia do Senhor e a sua bondade sempre irá nos alcançar. Habitando na casa do Senhor. Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou por dias sem fim, ou todos os dias da minha vida, ou para todo sempre. Aqui a ideia de servir a Deus por toda a vida. Vamos habitar na casa do Senhor. O salmista diz, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter alegria na casa de Deus, não fazer como muitas pessoas têm a pressa de sair da presença do Rei, né? O culto mal acaba, a pessoa já está chegando em casa, a pessoa não tem nenhum prazer de estar ali, pelo menos é o que parece, né? E habitar aqui também, vamos trazer também para a questão da eternidade, né? Nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Nós estaremos lá para toda a eternidade. Entretanto, para habitar na casa do Senhor, nós devemos continuar vivendo uma vida de santificação. Conclusão. Temos um pastor que cuida de nós, temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para numa ocasião de sombra e penumbra declarar: tu estás comigo. Sim, Deus está com você, Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado que habitarmos. Portanto, nós temos um bom pastor, um pastor presente em todas as horas, em qualquer lugar o Senhor estará com você, independente das circunstâncias, né, que muitas das vezes nós passamos por situações que só Jesus, só misericórdia, mas o Senhor está sempre conosco e que o Espírito Santo venha habitar em nosso meio, venha habitar dentro de nós, que nós venhamos continuar sendo morada, templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19. Nós devemos, mesmo nos desafios complexos, nas situações complexas, continuar confiando no nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor é o nosso pastor. Então, na situação, no cenário espiritual, de nada teremos falta. Hora da revisão. Número 1, a imagem do pastor e a imagem do anfitrião. Número 2, deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas. Número 3, o salmista tem uma visão realista da vida, sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não o deixará em falta, tu estás comigo. Número 4, a expressão preparas uma mesa traz a ideia do anfitrião convidar o justo para uma refeição. Número 5, aqui a ideia de servir a Deus por toda a vida e que nós venhamos a cada dia mais compreender que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Quem não vai nos faltar? O Senhor. Até algumas pessoas que dizem que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não faltará guerra, não faltará luta, não faltará isso, não faltará aquilo. Mas o texto original nos diz que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor não vai te faltar. Continue firme na presença do Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!